Fala pessoas queridas, e hoje falaremos sobre o que é certo e o que é errado. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono e hoje falaremos sobre o que é certo e o que é errado. Eu vou continuar pedindo desculpa para vocês, minha garganta ainda, de tanto dar berros hoje também, gritando com as pessoas, ainda tá dando aquela arranhada, às vezes daquela desafinadinha de que nem no vídeo passado que eu gravei para vocês, mas tá indo bem, tá fluindo bem e eu tô conseguindo falar aqui com vocês, que é o mais importante. Então assim, ó, muitas pessoas, muitos pacientes, em muitos cursos que eu dou, muitas palestras que eu faço, as pessoas chegam e perguntam para mim: Maurício, isso é certo ou isso é errado? E eu sempre falo uma coisa para as pessoas: o certo e o errado, ele é relativo. Na verdade, ele não existe. Por quê, Maurício? Porque o certo e errado, na verdade, ele depende muito de uma sociedade, de uma cultura e de uma época ao qual nós vivemos. Daí eu falo sempre para as pessoas, por exemplo, eu já vivi lá no Oriente numa tribo, numa região, onde o homem ele poderia ter até 3 esposas. Não poderia ter 4 mulheres, porque senão ele seria um safado canalha, vamos dizer assim. Mas até 3 esposas poderia. Assim como eu já vivi em tribos também lá, né, em lugares lá no Oriente, que a mulher poderia ter até 2 maridos. Então, o certo e errado ele é bem relativo. Se a gente falar o certo e errado em relação à época, talvez se a gente falasse lá da época do Coliseu, certo seria aqueles caras que seriam os gladiadores, aqueles que matavam, que eram fortes, guerreiros, valentes. E hoje você não pode sair matando, né, trucidando, fazendo todas as coisas que nem antigamente. Apesar que ainda tem alguns lugares espalhados aí pelo nosso planeta que ainda é certo. O homem que é homem é aquele cara que mata, faz isso, justifica a honra. Então, o certo e o errado, pessoal, ele sempre vai ser relativo. Lembre-se, há uma sociedade, há uma cultura e uma época. E eu vou colocar mais um itemzinho aí, uma questão de família. Tem coisas que para sua família, de repente, pode ser totalmente diferente e errado para minha família, ou vice-versa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala se isto é certo ou se isso é errado. Nós, por tendência, tendemos a taxar isso é certo, isso é errado, ok? Só que aí a gente entra num parâmetro que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o julgamento. Porque aí, pessoal, no julgamento, você sempre vai estar utilizando você como referência. Então, quando eu julgo alguma coisa está certo ou se está errado, eu estou me utilizando como parâmetro. Lembre sempre disso aí. Quando você julgar, na verdade, quando você julga alguém, você está utilizando a si próprio como um parâmetro. E de repente, aquela coisa que eu sempre pergunto para vocês: será que a gente serve como parâmetro realmente? Ou será de repente que falta para nós um pouquinho da capacidade do discernimento de tentar enxergar um pouquinho de uma forma mais ampla aquela coisa? Aí depende. Se de repente uma pessoa foi programada a vida toda para ela não dar carinho, a não dar amor, a vida toda ela teve isso. Ela foi programada dentro do seu subconsciente uma vida toda, desde pequena, a crescer em cima disso, falando dessa forma, agindo dessa forma. Será que essa pessoa, quando ficar adulta, ela vai conseguir fazer isso? Muito provavelmente não. Por exemplo, eu sempre falo para as pessoas que eu sempre fui muito cercado por pessoas que não conseguiam falar eu te amo. E eu sempre falo, né? Eu sempre fui bobo alegre desde pequeno, assim, que eu sempre falo eu te amo para todo mundo, até para a formiguinha lá da rua, eu tô falando eu te amo. Porque para mim é muito fácil lidar com esse sentimento do eu te amo. Tá certo que tem algumas questões astrológicas, algumas questões do Maurício que facilitam muito isso do Maurício. Mas tem pessoas que elas têm dificuldade de falar eu te amo por uma questão do quê? De criação, por uma questão do que? Será que ela teve isso realmente da infância, na sua idade adulta? Será que ela teve algum bloqueio, se ela não teve? Então, eu não posso falar uma pessoa que não consegue falar eu te amo que ela está errada. Perceberam? E eu também não posso falar uma pessoa que fala eu te amo toda hora que ela está certa. Então,
isso é muito relativo. Então, o maior cuidado que nós devemos tomar no nosso dia a dia é tomarmos como julgamento, falando que tal coisa está certa ou tal coisa está errada. Lembre-se sempre disso. Antes de julgar, pensa nisso. Olha, o Maurício falou realmente que isso, dependendo, isso é certo, isso é errado. Ou que não existe o certo e errado. Isso é relativo a cada pessoa, a cada sociedade, a cada família, a cada cultura e cada época. Isso vai fazer com que você diminua um pouquinho o seu senso crítico. Isso vai ajudar com que você possa entender um pouquinho mais as pessoas e vai fazer com que você não julgue. Deixando um adendo aqui, que depois eu vou fazer um vídeo especialmente para você sobre o julgamento. Sempre dizia um grande mestre meu, o julgamento é uma das maiores portas que nós temos para que nós possamos abrir o nosso campo energético para tudo aquilo que está de ruim nessa pessoa ao qual eu estou julgando vir para cima de mim. Então devemos ter muito cuidado. Ah, Maurício, é muito difícil, porque desde pequeno a gente é doutrinado, adestrado a julgar. Concordo plenamente, mas a gente tem que ter a consciência hoje. Você que está assistindo esse vídeo, você tem que ter a consciência hoje que julgar não é uma das melhores coisas que a gente possa fazer. E a gente aprende, olha só que coisa boba, às vezes eu falo isso para as pessoas falam, putz, nunca pensei nisso. Lá quando você é criança, que você é ensinado a ter um time de futebol, ali você começa a aprender a julgar. O meu time é melhor que o seu. É um julgamento. Perceberam? Então, entendam isso como certo e errado, não transformar isso você num grande fator crítico, num grande julgador, num grande juiz. Não, não é isso que você deve ser. A gente tem que entender, obviamente, em termos de defesa e proteção psicoenergética, que eu sempre explico para as pessoas, a gente tem que primeiro buscar a neutralidade, para depois a gente conseguir entender e trabalhar em cima da defesa e proteção energética. Ah, Maurício, é aquela coisa que eu sempre falo, energias pesadas, energias ruins, espíritos de tantas as ordens e todas as coisas que as pessoas falam, sempre vai existir por aí, em todos os lugares. A diferença é se você entra e capta isso ou não, se você sente isso ou não. Então, o que eu estou falando para vocês em cima dessa questão do julgamento, do sim ou não, do certo e errado, é justamente isso. É onde você abre as portas e as porteiras para tudo isso chegar para você. Então vamos começar a parar de pensar um pouquinho em cima do julgamento, vamos parar de questionar um pouquinho do que é certo e errado e tentar entender um pouquinho, só um pouquinho, o meu próximo. E tentar entender um pouquinho, só um pouquinho, a mim mesmo. Desta forma, fazemos com que a gente possa, sim, entender e compreender e incorporar dentro de mim do que certo e errado não existe, é relativo. Combinado? Então eu espero que vocês reflitam um pouquinho sobre isso que eu estou falando. Lembre principalmente da questão que eu falei para vocês do julgamento, né? Percebam que quando você julga, você fica de uma forma diferente. A sua mente fica diferente, a sua emoção fica diferente. De repente você pode nem ter esse clique na hora, mas depois você percebe que você passa o dia um pouco mais irritado, você passa o dia um pouco mais desconcertado. Perceba isso vai ser muito importante e vai ser muito bacana na sua vida. Uma das coisas que eu ensino quando eu ensino as pessoas a defesa e proteção energética é não julgar. Já fica a dica. Espero vê-los num próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês.